Olá, gestores e gestoras, bem-vinda a mais uma aula sobre gestão em prática. Aqui quem fala é Miriam, especialista em equipes comerciais. Hoje nós vamos falar de um tema muito pouco falado, pouquíssimo falado dentro das empresas, que é o PDI. Você sabe o que é um PDI de um vendedor? E como utilizar para fazer com que ele aumente a sua performance e aumente as suas vendas? Então, antes da gente começar, antes da gente mergulhar nessa aula, clica no sininho para você receber as próximas aulas, a notificação. Coloca um joinha aí para você ajudar esse canal e depois dessa aula, clica no link e compartilha com seus amigos gestores, tá? Bom, vamos lá? PDI. O que é o PDI? Plano de Desenvolvimento Individual de Vendedores. Se você quiser ir mais além, você pode fazer também um plano de desenvolvimento individual de gestores. Mas hoje o assunto é plano de desenvolvimento individual de vendedores. E o que é esse plano de desenvolvimento individual dos vendedores e para que serve, como que eu vou utilizar na liderança? Bom, muitos gestores, quando eu chego numa empresa, muitos gestores reclamam do vendedor, que o vendedor não se capacita, que o vendedor não estuda, que de fato, realmente, nós sabemos que a maioria dos vendedores não se desenvolve. Mas eu não posso simplesmente acusar um vendedor de não se desenvolver se eu também, como gestor, como gestora, não estou fazendo a lição de casa, se eu também não estou me desenvolvendo, se eu não estou me capacitando e não estou ajudando o gestor nesse plano de desenvolvimento, tá? Algumas pessoas dizem que já tentaram fazer algum tipo de desenvolvimento na empresa, mas os vendedores são muito resilientes. Olha só, gente, eu trabalho com vários segmentos, eu mentoro vários segmentos e várias empresas. E o segmento mais difícil que eu já mentorei e que ainda estou mentorando é o segmento de material de construção. Pensa num segmento desafiador para quebrar resistências de vendedores, principalmente os vendedores que já são enraizados, né? Aqueles vendedores que já está lá, parece um cágado, de tanto tempo que ele está na empresa. E esses vendedores, normalmente, eles utilizam um processo de vendas, ou na verdade nem é um processo de vendas, é uma forma de vender muito arcaica, né? Que parou de evoluir e aí acaba prejudicando a venda. Por mais que esse vendedor bata a meta. Você imagina se um vendedor que está desatualizado bate a meta, imagina ele capacitado, desenvolvido, com técnicas, com processo, com método de gestão eficiente dentro da empresa. Esse vendedor não só entregaria a meta, como ele entregaria a super meta, que é o caso das mentorias que acontece, e ele super se desenvolveria em todas as áreas. Bom, vamos falar do PDI, então. O que de verdade é o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual? O próprio nome diz. Mas o que algumas empresas confundem, né? Confundem, o que alguns gestores confundem que PDI é um plano de desenvolvimento apenas, não é um simples plano de desenvolvimento. Existe o plano de desenvolvimento, né? Onde você analisa os déficits do seu vendedor e aprimora, e faz o desenvolvimento dele, melhora ali seu contorno de objeção, produto, especificação técnica do produto, você desenvolve as habilidades de escuta desse vendedor, você desenvolve algumas habilidades técnicas para melhorar o ticket, né? Melhorar a taxa de conversão. Você vai desenvolvê-lo entre indicar mix de produto e tudo mais. Mas o plano é exatamente isso. É um planejamento de ações ativas para elevar a performance desse vendedor. Não é simplesmente analisar o que está acontecendo. Analisar o estado atual desse vendedor é um dos passos para fazer a análise do PDI para começar a implementar. Mas o PDI é uma ação com prazo, meta, objetivos traçados para capacitar esse vendedor e de forma individual. Não sei quantos vendedores você tem. Se você tem 2, 3, 5, 10, 15. Eu sozinha, em minha gestão nacional de vendas, eu consegui fazer até 30 vendedores individualmente. Um plano de desenvolvimento individual, onde, primeiro passo, vamos lá, você mapeia todo o cenário desse vendedor. Histórico de vendas, histórico de faturamento, né? Histórico de lucratividade, taxa de conversão de vendas. Você mapeia as principais habilidades muito boas, os pontos fortes dele, você mapeia as habilidades que precisam ser trabalhadas,
as habilidades que estão faltando, quais são os objetivos da empresa para com ele, ou seja, quais são as metas da empresa e como esse vendedor tem a expectativa dele para alcançar essas metas, quais são os anseios e os objetivos desse vendedor. Fazer um alinhamento desses objetivos pessoais com esses objetivos da própria organização para lançar no plano de desenvolvimento individual, certo? E aí, após feito esse mapeamento, após você entregar esse feedback para esse vendedor, vocês criam ações estratégicas. Qualquer ação que faça o desenvolvimento desse vendedor. Então, eu lembro que no meu time de vendas, o que eu fazia e que eu entrego hoje nas mentorias pronto já, essa avaliação, esse plano de desenvolvimento. A gente separa pelo chá das vendas, né? Todos os conhecimentos que esse vendedor precisa ter, as habilidades de vendas que esse vendedor precisa ter, e aí inclui leitura de texto, leitura de livro, cursos, sim. E aí você desenha um mapa onde esse vendedor precisa ir alcançando cada detalhe desse plano de desenvolvimento. Vou dar exemplos. Vamos supor que você tem um vendedor que a média de venda deles é 10 mil. Sendo que outros vendedores vendem 15 mil por mês, 20 mil por mês. Você tem um curva A que vende 50 mil por mês. E você tem esse vendedor que vende 10 mil por mês. Quando você faz uma avaliação de desempenho e vai sentar junto com ele para fazer uma autoavaliação do seu conhecimento, das suas habilidades, do que precisa ser melhorado, dos seus pontos fortes, dos seus pontos de melhoria, você vai entender o que está faltando para ele chegar aos 50 mil de faturamento. Quais as habilidades, quais os comportamentos, quais as atitudes, quais os comportamentos emocionais desse vendedor. Então, tem vendedor que tem muita dificuldade de vender um determinado produto. Então, o plano de desenvolvimento individual é treinar e capacitar, colocar esse vendedor junto ao fornecedor para que ele se desenvolva. Temos vendedores que falam demais, perdem venda porque fala demais e é irritante para o cliente. Você vai fazer um plano de desenvolvimento para que ele alinhe a comunicação, aprenda a falar, na verdade, a fazer perguntas, né? Vendedor, comunicador, bom comunicador, é o vendedor que sabe fazer as perguntas certas, as perguntas estratégicas que levam ao fechamento tácito. Não é o vendedor que fala muito. O vendedor que fala muito, ele só irrita o cliente e não escuta os anseios, as necessidades reais e o cenário que o cliente está vivendo. Vamos supor que, além das habilidades do seu vendedor, está precisando de uma técnica chamada SPIN, do livro Spin Selling. Então, dentro do plano de desenvolvimento individual, você vai treinar esse vendedor de forma inteligente para que ele aprenda a fazer as perguntas SPIN. E aí, tem alguns gestores que falam, mas é muita coisa para desenvolver cada vendedor, não tenho tempo. Amigo, gestão, você precisa entender a diferença de liderar e gerir. Liderança e gestão, embora sejam parecidos, são coisas diferentes. Liderança é você liderar pessoas e utilizar das pessoas para extrair os resultados que a empresa deseja chegar. Gestão é você fazer a gestão dos processos dessas pessoas. E uma das funções da liderança é desenvolver o seu vendedor. Você não vai ter vendedor pronto no mercado, a não ser que você tenha um budget, você tenha em caixa um budget bem alto para pagar um vendedor pronto, estudado, lapidado, capacitado, que é muito raro no mercado, não é mesmo? Eu acredito que você, gestor, já deve estar aí passando por alguma sofrência em relação a isso. Então, vendedor bom é o vendedor que você faz a formatação dele. Você forma e desenvolve ele de acordo com o teu processo de vendas, ok? De acordo com o teu processo de vendas. Então, você precisa desenvolver a habilidade sua de gestor, líder, em desenvolver o PDI do seu vendedor. E aí você vai criar dentro desse plano um processo onde você cria um mapa das habilidades, os mapas dos desafios que ele está vivendo, cria etapas para que ele consiga superar esses desafios, certo? E essas etapas você vai monitorando. Então, dentro dessas etapas, você precisa ter uma forma de fazer monitoramento. Pode ser um dashboard simples, pode ser uma planilha simples, pode até ter um caderno, mas desde que você controle se o seu vendedor está aplicando ou não está aplicando aquilo que foi desenvolvido no PDI, tá? Quando eu peguei um time de curva média, né, de habilidades médias para desenvolver, dentro de uma empresa que eu trabalhei como gestora nacional, e hoje eu ensino isso nas mentorias dentro das empresas,
vai ter vendedor que você vai precisar fazer encontros semanais de avaliação do PDI. Ações, pílulas pequenas, ações semanais para fazer o desenvolvimento desse vendedor. Alguns vendedores de capacitação ou que já têm habilidades mais medianas, talvez a cada 15 dias. E vendedores de curvá, que são os vendedores que já entregam um bom resultado, a cada 30, 40 dias, ok? Mas aí a gente vai pensar agora, o que nós vamos colocar dentro do PDI do vendedor, né? O que eu preciso capacitar esse vendedor? Bom, eu sempre digo, olhe para o teu curva A. O que o teu curva A tem que o teu vendedor curva B, curva C ainda não tem? E se você não tem nenhum deles, se você não tem um curva A, a gente desenha aqui algumas dicas para vocês, tá? Porque isso aqui é um norte para você do que você fazer. A gente pode desenvolver isso mais profundamente, um PDI do seu time inteiro numa mentoria. Mas você pode, vamos colocar em habilidades, por exemplo. Um vendedor de alta performance, ele precisa ler um livro de vendas por mês. Ele precisa ter as principais, no seu repertório de técnicas, as suas principais técnicas de contorno de objeção, de estratificação da objeção antes dela acontecer para aumentar a taxa de conversão e como lidar com finalização de uma venda, por exemplo, quando não há venda, quando há uma objeção ali muito latente que ele não conseguiu lidar. Ele precisa saber a escutatória, as habilidades e técnicas de escuta do cliente, certo? Ele precisa ter as principais técnicas de vendas, de levantamento de necessidade, de fechamento, de negociação pós-venda. Então, se o seu vendedor não tem isso desenhado e monitorado, a performance dele vai caindo aos poucos, tá? E a performance de quem não chegou ainda a essa etapa não vai subir, vai continuar travado, acontecendo aí uma falta de motivação, né, nas pessoas. Bom, a importância dessa aula é que você entenda, primeira coisa, a importância do PDI, de você aprender sobre o plano de desenvolvimento individual. Segunda, que todo vendedor deve ter um plano de desenvolvimento dele, como vendedor. Terceiro, você, gestor, precisa fazer esse acompanhamento. Um dos principais erros da liderança é não fazer o acompanhamento. Entrega para o vendedor e ele acredita, esse gestor acredita, que esse vendedor vai se desenvolver sozinho, vai se capacitar. E não funciona dessa forma. Você, gerente, gestor, líder, supervisor, dono de empresa, você precisa colocar na sua cabeça: quem formata, capacita e treina esse gestor, esse vendedor, são os gestores. E se você não tem habilidade para fazer o treinamento do seu time de forma correta, contrate pessoas para fazer. Contrate empresas, contrate consultores, contrate mentores, contrate a Miriam, mas você precisa entender que o processo tem que ser feito por você ou por um terceirizado, tá? A quarta coisa é você, gestor, não ter disciplina, ou seja, você marca o plano de desenvolvimento individual com o teu vendedor, diz para ele que toda semana vai ter um encontro de avaliação, o retorno do feedback, se ele fez, se ele não fez, as ações do plano de desenvolvimento individual, mas você agenda e cancela. Não faz a reunião, esquece de agendar a próxima. E aí, meu amigo, o barco desanda. Um vendedor começa a remar para a esquerda, outro vendedor começa a remar para a direita e o negócio desanda. Então, o plano de desenvolvimento individual é como se fosse um GPS do vendedor, para ele saber se ele está próximo da próxima evolução, se ele está perto, se ele está errando, se ele está conseguindo, não está conseguindo. E não deixe se enganar pelos vendedores que já estão na empresa há muito tempo e diz que não precisa de desenvolvimento. Repense se você quer pessoas dentro do seu time, se você quer pessoas realmente dentro da sua empresa que não querem desenvolvimento, que não querem capacitação, que não querem conhecimento a mais na sua base, porque muitos vendedores perdem aí até 65% das suas vendas por não se capacitarem, por não saberem lidar com situações adversas, principalmente no mercado que nós estamos vivendo, que está super concorrido e de pessoas cada vez mais de baixa performance por não estudar, e clientes cada vez mais exigentes. Então, assim, plano de desenvolvimento individual, coloca isso na sua cabeça, gestores e gestoras. Deve ser uma ferramenta de gestão e de acompanhamento do vendedor, assim como deve ser algo que compunha o processo de vendas do vendedor,
tá? E isso eu vou te dizer, se você fizer certinho, um plano de desenvolvimento individual, aplicar, ter constância, você ser resistente contra as resistências do seu vendedor, você consegue aumentar a taxa de conversão aí entre 50%, 60% e 70% da taxa de conversão de vendas dos seus vendedores. E eu falo por prática, eu tenho mentorados que eu mentorei que tinha uma taxa de conversão de 12, 18 a 28%. E a partir do momento que foi para o plano de desenvolvimento individual, em 3, 4, 5, 6 meses, nós aumentamos essa taxa de conversão, ok? Então, espero aqui que fique essa dica para você, essas dicas para você colocar em prática na sua gestão. Clica aí no link dessa aula e compartilha aí esse link dentro da tua empresa, dentro da sua roda de gestores, para os seus amigos gestores, ok? Depois me dá um feedback aqui de como foi fazer a aplicação do seu PDI aí individual por cada vendedor, tá bem?